Olá, boa noite para você que está chegando aí no nosso podcast Falando de. Hoje nós estamos aqui entrando com o 10º episódio de 2025. E esse episódio é muito especial. Ele é especial porque ele vai conversar de um tema aí que ao mesmo tempo é mais do que necessário, né? Mas é delicado e é também trazer conhecimento. Porque eu sempre digo que os preconceitos, as injustiças, a não inclusão está muito ligada à nossa falta de conhecimento. E hoje, então, nós vamos bater um papo, vamos estar falando de mãe atípica. O que é uma mãe atípica? É uma mãe que teve a felicidade, a alegria de ter, né, nas suas mãos a formação de uma criança que é autista, né? Que tem o transtorno do espectro autista. E nós vamos estar conversando com a Nilza dos Santos, que é uma mãe de uma menina que agora há pouco até nós conversando me assustei, porque a gente acompanha aqui como jornal há tempo a caminhada, e uma época a gente fez uma reportagem e a gente falava de uma menina sapeca que hoje já é uma pré-adolescente, que é a Maria Isabela dos Santos Quintiliano, que está com 12 anos. E o tempo passa rapidinho, né, Nilza? Primeiro, a gente quer te agradecer por você aceitar o convite. A gente sabe que para vocês fazerem essas saídas tem todo um esquema para ser montado, né? As crianças autistas são sempre mais delicado deixar elas. Então, a gente já agradece e deixa você ir à vontade já para dar os boa tarde. E a primeira questão que eu sempre faço para quem está chegando aqui com nós é o que faz você sair da cama todas as manhãs. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a Nara, ao Jornal Fatos e a todos que vão acompanhar a nossa conversa aqui com a Nara. Todos os dias a gente também se faz essa pergunta, né? O que faz a gente levantar da cama? Eu acho que hoje o que me faz levantar da cama, Nara, é a minha filha. O que me dá força hoje para mim estar em pé é a Maria Isabela. E quando a gente é uma mãe atípica, a gente tem ainda mais força porque a gente precisa e depende deles, né? E eles dependem da gente também. Então, a gente, assim, vai meio que no automático, sabe? Mesmo que a gente não esteja bem, hoje em dia a gente tem que pegar e levantar da cama, a gente sabe que eles precisam da gente. Então, basicamente, é isso. A gente vai levantando da cama mais por eles do que pela gente, sabe? Nilza, eu imagino, porque, assim, quando uma mulher fica grávida, ela sonha. Não adianta a gente dizer que não, mas sonha. E sonha com uma criança dentro dos padrões normais, né? Como é que é o baque quando você vai se dando conta? Eu sei que algumas mães demoram mais para perceber, algumas mães já no começo. Quando você vai dando conta que a tua criança, né, que foi tão esperada, foge, né? Não é típica, vamos dizer assim, não está dentro do padrão, ela é diferente. Como é que é esse baque, esse primeiro momento para vocês? Eu acho que toda mãe que tem uma criança que descobre que o seu filho é atípico, né? Ela vive um luto. E ela permanece no luto por bastante tempo. E isso recorre muito dela saber que aquela criança vai depender dela para o resto da vida. E às vezes é necessário você, até mesmo a família, a mãe, fazer a terapia para conseguir lidar com isso, sabe? Porque, sabe, Nara, para uma família ter uma criança autista em casa, seja menino ou menina, é muito duro, é muito difícil, porque é uma batalha dia a dia, sabe? É uma vivência que só quem tem um filho autista, só quem convive com essa criança autista, sabe o quanto que é difícil. Às vezes eles entram em crise, tem dias que é como, eu digo assim, que é como um mar. Tem dia que eles estão calmos e tem dias que eles estão agitados. É uma calmaria, tem dias que você está maravilhado. E tem dias que é uma agitação enorme. E eu penso que uma das dificuldades é lidar com as expectativas, Nilza, porque como a criança ela tem um desenvolvimento diferenciado, e é importante que a gente sempre comente isso, sempre gosto de falar isso, que a gente tem que lembrar que cada autista é único, que é diferente de, por exemplo, quando uma criança tem asma, né, uma doença. Todas seguem mais ou menos o mesmo roteiro. E a criança autista, primeiro, que não é uma coisa que você vai ter solução, né? E já diz, é um espectro, porque cada uma tem característica, tem detalhes. E essa expectativa de como vai acontecer com a minha filha
deve dar uma certa angústia, né? Dá muita insegurança na gente como mãe, sabe? Porque a gente vive aquela expectativa. A maioria das mães, ou talvez algumas se perguntam, será que meu filho vai falar? Será que meu filho vai conseguir falar? Foi uma das primeiras perguntas que eu me fiz, eu mesma como pessoa, e também entrei no consultório da neuropediatra, quando a minha filha tinha 3 anos, e eu fiz essa pergunta, será que a minha filha autista não verbal, ela vai falar? E a médica, sendo bem sincera, né, a neuropediatra, falou assim, a gente não tem como ter essa expectativa. Só que a gente tem que trabalhar para isso. A gente tem que fazer as terapias, a gente tem que tomar os medicamentos, dar os medicamentos para ela e trabalhar com ela. Porque o cérebro da criança, ele pode desenvolver. E quanto menor a criança, quanto mais as terapias mais cedo, mais o desenvolvimento maior. Então, eu acredito que a família e a mãe, a criança, eles têm muito a ganhar quando eles estão no caminho certo das terapias, dos acompanhamento médico e, principalmente, não deixar as medicações fora, porque os medicamentos ajudam muito nesse resultado. Nilza, e agora você até estava falando ali das terapias, você levou na neuro das terapias. Como é que você vê e que você tem vivido a situação do apoio dentro dos órgãos públicos em relação médico, terapia, porque tudo isso demanda, não é tempo, é custo, né? Porque o tempo vocês passam a se dedicar a eles. Mas os custos disso, como é que você tem percebido, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, o respaldo para esse trabalho? Porque elas demandam de muitas ajudas. A nível municipal, ainda a gente precisa de um olhar mais humanizado. Digo isso porque a gente não está tendo, assim, neuropediatra hoje, assim, para atender a demanda que tem desse público, tanto autista quanto de outros tipos de deficiência que também necessitam de neuropediatra. Então, a maioria das mães recorrem a consultas particulares, que é um custo bem alto, bem caro. Tem crianças que necessitam de medicamentos que são um custo bem alto. A minha filha hoje utiliza uma medicação, o canabidiol, que o custo dele é bem alto, é bem caro. Então, as terapias também, a maioria das famílias não tem acesso a essas terapias, sabe? Que nem fonoaudióloga, psicóloga. Tem crianças que hoje não conseguem, pela lista de espera também, e também porque não tem esse acesso, não consegue chegar até esse acesso às terapias. E isso fica muito comprometido para essa criança autista, sabe? Mas eu vejo, sim, que a nível estadual, a gente precisa de mais leis que sejam cumpridas, sabe? Não que fiquem somente no papel. Que essas leis saiam do papel e realmente elas aconteçam. Tanto a nível estadual, quanto a nível municipal. A gente precisa mais de acolhimento, não só das crianças autistas, mas também como das famílias. Porque as famílias precisam muito hoje, Nara, de acolhimento. Porque quando a família não tem acolhimento, quando a família não consegue esse acolhimento, a família não consegue cuidar bem dessa criança. E eu vi esses dias, eu achei interessante, que nós se encontramos, né? E você estava conversando com mais uma mãe que também tem uma criança autista. Esse encontro de vocês estarem juntas, de vocês estarem se encontrando, a possibilidade de vocês estarem se encontrando, ajuda muito, né? Essas trocas de experiências. Eu sempre digo assim que quando a gente conhece mães, a gente troca experiências de vida. E troca também carinho, choro. Porque assim, a vida de uma mãe autista é assim, a gente troca evoluções dos filhos da gente, a gente troca carinho, a gente troca também os dias de choro, porque a gente também, como mãe, a gente às vezes entra no banheiro e chora lá também, né? Porque a gente não aguenta, né? Sim. Mas a gente troca também as alegrias, que sejam as mínimas que seja possível, que para outras pessoas é tão pequena, para a gente é tão grande. E é tão maravilhoso, porque quando a gente formou um grupo lá atrás, a gente não formou só um grupo, a gente formou amizades. E são essas amizades hoje que uma ajuda a outra. É uma que levanta a outra. Quando uma está triste, a outra vai lá e levanta a outra. E são esse tipo de amizades que hoje a gente, basicamente, a gente se ajuda. Porque todo mundo está no mesmo barco, sabe? Todo mundo está vivendo uma dificuldade. Então, aquilo que eu posso passar, eu ajudo. E aquilo que elas podem passar para mim acrescenta muito na minha vida. E a gente percebe, assim,
que vocês, quando estão fazendo essa... Porque ainda, mesmo com todos os estudos, né, a gente estava fazendo uma pesquisa, se a gente fazer uma análise de 30 anos atrás para hoje, no campo do autismo houve uma evolução científica, de terapias, de médicos, inclusive, que estão conseguindo... sistemas que estão conseguindo fazer a identificação mais cedo. Então, a própria sociedade se abriu mais, se enxergou. Mas ainda eu digo que quem mais carrega a vivência, o que é ser isso, o que é ser um autista, é a família que está ali vivendo a situação, né? Eu sempre friso isso e sempre penso nisso, que o psicólogo, o fonoaudiólogo, qualquer um terapeuta, ele tem a prática, né? Mas a gente, como mãe, a gente vive o dia a dia, 24 horas, né? E a gente está ali vivendo o real. Na verdade, a gente está ali vivendo a crise do choro, a gente está se descobrindo e também descobrindo a criança também. Porque dia a dia é diferente, e nem todo dia vai ser igual. E eles ensinam muito para a gente, sabe? Eles têm muito para doar para a gente, assim como a gente tem muito para ensinar eles e eles para nos ensinar. Hoje eu vejo assim que a minha filha ensina muito mais eu do que eu a ela. Eu não tinha paciência nenhuma, Nara. Nossa, como eu não tinha paciência, sabe? E hoje eu aprendi a ter paciência, a ter calma para fazer as coisas. Porque, sim, tudo com o autista é na base do carinho. Não adianta você ir pegar ele e querer que ele faça as coisas à força, porque senão vai conseguir. É tudo na base do amor, do carinho. Então, quando você se encontra com outras mães que te passam as dificuldades dela, você consegue pegar e acolher elas, abraçar elas. É muito maravilhoso, porque elas estão passando para você o que elas vivem no dia a dia. Eu conheci tanta mãe ao longo da minha vida, tanto aqui no Pinhão quanto fora, né? Porque daí às vezes eu saio fora, e é tão bom de você ver as histórias de vida. Porque quando eu conheço uma mãe, eu não conheço só o filho dela, eu não conheço só o autista, eu conheço a história de vida que tem por trás daquela família. E isso que eu acho que é uma inclusão, é você abraçar e acolher a família, e acolher o autista, e principalmente a história de vida que ela passou ou está passando. E eu acho que é muito importante a gente lembrar, porque a gente, quando fala do autista, às vezes parece que o autista é só autista, né? Como se ele já é muito, porque ele é um ser humano. O ser humano, por si, por natureza, é complexo, né? O ser humano vai se desenvolvendo cheio de complexidades, né? No desenvolvimento, a gente passa por fases, né? Cada fase é de um jeito, tem as suas dificuldades, e o autista traz tudo isso, né? A gente estava até conversando um pouquinho ali, a tua menina está numa pré-adolescência, então ela tem tudo que o autismo, mas ela vai trazer tudo que um pré-adolescente traz, né? E às vezes amplificado. Exatamente. A gente pensa assim, nossa, quanto que é difícil você lidar com uma criança na pré-adolescência, já o típico, né? Imagine numa pré-adolescência atípica sendo menina. Então, a gente vai e busca correr atrás de conhecimento, principalmente, né, dos médicos, né, e conversar com o psicólogo, e para a gente conseguir amenizar o mínimo de sofrimento possível para eles e para a gente como mãe também. Porque a gente sabe assim, Nara, o quanto que é difícil uma menina entrar na fase da adolescência. E a gente, como mãe, a gente sabe... muitas vezes, a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Mas a gente precisa ter calma e paciência, porque eles precisam que a gente esteja o mais calmo possível, sabe? E eu vendo assim a minha Maria já quase entrando na fase da adolescência dela, isso acaba criando mais agressividade nela, porque se eu não tiver calma, não tiver paciência, ela se torna mais agressiva. Então eu preciso estar mais calma, mais tranquila para mim conseguir lidar com ela. E a gente percebe que, apesar, a gente até comentou aqui, de uma grande evolução, até porque hoje o número de autistas é muito grande, então você convive muito mais. Você ainda encontra bastante dificuldade na sociedade, né? Nós estávamos conversando ali que um dos problemas de vocês é que o autista, a paciência que você tem, a condição de calmamente estar esperando várias situações dele,
o autista não traz isso, né? Então, a dificuldade que vocês têm, às vezes, de convívio de vocês, de estar indo no comércio, de as pessoas entenderem que vocês precisam ter prioridade, estando ou não estando com esse autista, né? Hoje, a nossa maior dificuldade é a gente ter prioridade, sabe? Porque eles verem isso como as mães se aproveitarem. E, na verdade, não é. Inclusive, a gente tem uma lei, a Lei 187 de 2020, uma lei municipal nossa, do artigo 8, que mesmo que a mãe não esteja em posse da criança ou em posse junto com a criança, ela tem prioridades. E muitas vezes isso não acontece nem no setor público e nem no privado, porque você chega numa fila e você não está com a criança, eles dizem que você não tem prioridade. Mas essa mãe, às vezes, deixa a criança lá na casa. Essa criança entra em crise, às vezes, com um vizinho, ou às vezes com alguém da família, a família não sabe o que fazer. E a mãe tem que voltar correndo para casa. Então, eu acho que essa lei da prioridade, mesmo que a mãe não esteja com a criança, ela tem que sair do papel. Não é só ficar no papel. As pessoas têm que ter mais conhecimento da lei. Em 2019, a gente punhou os laços no comércio. Você ainda estava nos ajudando, né, Nara, naquela época. E os laços hoje estão lá só para enfeitar. E a maioria das pessoas nem conhecem as leis. A gente chega lá e eles não sabem nem o que significa aquele laço. Então, hoje, a lei vem para isso. Vem basicamente para proteção não só da criança, mas da mãe que precisa voltar rápido para casa, porque às vezes a criança fica lá. E está numa crise. Uma crise de autista é muito difícil de conter. Principalmente uma autista quando ela é uma autista com agressividade. Tanto quanto ela se agride, quanto ela pode agredir alguém. Nilza, nós estamos aqui conversando bastante, falando, e é muito interessante isso, falando todas as dificuldades que vocês enfrentam com eles. Mas eu também penso, e você comentou já hoje, assim, a gente também entra no banheiro para chorar. Em que momento, né, vocês acham, para deixar um pouquinho de ser mãe, e ser mulher, e cuidar um pouquinho de vocês, e pensar no momento, né, de pelo menos sair, bater um papinho ali com a vizinha, dar uma relaxada. Vocês acham um momento para isso? Hoje eu tenho umas amigas, né? De vez em quando a gente sai tomar um cafezinho. Que são mãe de autista, então de vez em quando a gente marca um cafezinho, né? Pra gente tomar e tudo. Mas assim, a gente tem que ver para dar certo horários. Que nem a minha vai para pai. Então eu tenho que ver horários que dá certo. Porque se eles estão em casa, não tem como a gente se reunir. Porque na minha casa, geralmente, a minha menina não gosta de barulho, não gosta de gente aiada. Então ela não gosta de visitas, né? Então a gente se reúne às vezes para tomar um cafezinho e tudo. Mas eu vejo muitas mães assim que elas não têm apoio, sabe? E isso é o que deixa que as mães... Não que elas deixam de se cuidar. Mas muitas vezes elas preferem muito mais dar atenção para o seu filho do que se cuidar, sabe? E é importante esse autocuidado, né? A autoestima, o autocuidado. Só que como a gente falou, é tanto sofrimento que a gente passa, assim, dia a dia, crises, crise de choro, que a gente também entra numa crise de depressão. Muitas vezes a gente está em depressão e ninguém vê. E a gente tem muitas pessoas que não acabam procurando terapias. Eu já procurei terapias, eu hoje faço terapias há bastante tempo já, mas tem mães que não procuram terapia e acabam entrando numa depressão tão severa que a gente assim fica até difícil da gente perceber o quanto que aquela família está sofrendo, sabe? E isso acaba acarretando que a família fica meio que distante da sociedade, meio que excluído, sabe? E a gente precisa mais que incluir. Não só o autista, é a família em si, sabe? Quando a gente vê que aquela pessoa meio que se afastou, a gente tem que buscar trazer mais para perto essas famílias, essas pessoas, porque a gente vive numa sociedade que é mais preferível excluir do que incluir, né? E nós, mais do que nunca, por causa das redes sociais, do mundo online, do mundo, se criou uma ideia no mundo, né, nas pessoas, de que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que a tua vida tem que ser sempre redondinha, né? A velha frase tem que ser vida de comercial de margarina, né?
que é perfeita, e aí parece que quando você começa a ter um problema que é maior e que vai quebrar tudo isso, as pessoas têm dificuldade de estar mostrando para a sociedade. E, na verdade, todo mundo tem. Seja mãe atípica, seja mãe típica, vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldade. Criar um ser humano, eu acho que é uma das tarefas mais belas e mais difíceis que se tem. Porque é um ser em formação, não é? E a responsabilidade em cima daquilo é muito grande. Então, a gente percebe assim, que muitas vezes a sociedade quer esconder, né? E as pessoas também têm dificuldade de adentrar na sociedade mostrando. É como se ela se sentisse que falharam. Eu tenho a impressão que, às vezes, as mães atípicas, os pais atípicos, têm essa sensação como se eles tivessem falhado. Eu vejo muitas vezes o romantizar o autismo, sabe? Assim, a parte romantizar, que eu digo assim, minimizar muitas coisas, sabe? Que, na verdade, a gente que passa sabe o quanto que é dolorido. No autismo nada é fácil e é dolorido mesmo. Só que a gente também, como mãe, a gente precisa não se excluir também, sabe? A gente precisa achar o lugar da gente no mundo, sabe? Em qualquer lugar, na sociedade, seja saúde, educação, aonde tiver um grupo de pessoas, a gente como mãe, e tendo os filhos, a gente precisa incluir eles, porque se a gente não incluir, quem que vai incluir? Então, eu vejo isso muito como não romantizar, mas também não deixar de mostrar a dor que a mãe sofre e sente. A maioria das vezes é dolorido? Mas tem que buscar conhecimento. Tem que correr atrás de conhecer. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto. Procurei, fiz cursos online, porque hoje tem como você procurar. Tem cursos online para você fazer, para você buscar conhecimento. Eu fiz curso online, eu comprei vários livros para mim aprender, porque a gente sabe a prática. Mas a gente precisa buscar teoria também para a gente conseguir até ajudar eles, sabe? E hoje eu vejo assim, que melhorou muito a minha visão também. Que quando você vê e lê e estuda sobre as dificuldades, também estuda sobre algumas coisas assim que você pode acrescentar dentro da tua vida, muda muito. Tanto você consegue ajudar o teu filho, como você pode mudar o teu olhar sobre o assunto, sabe? E isso hoje, o autismo é uma coisa que está vindo aí e que não é pouco, vai aumentar os casos ainda. Só que a gente precisa falar muito sobre isso. A gente precisa mostrar ainda muito mais. Não é só no dia 2 de abril, que é o dia da conscientização. A gente precisa falar o ano inteiro, porque as crianças autistas, eles são crianças, são adultos, são adolescentes e vão se tornar jovens, aí vão se tornar idosos e vão vir aí mais autistas. E se a gente não falar, quem que vai falar? Se a gente, como mãe, como sociedade, não defender, quem que vai nos defender? Exatamente. E lembrando você que está aí nos acompanhando nesse bate-papo aqui, muito gostoso com a Nilza, sobre o autismo, sobre ser mãe atípica. Aproveite esse momento, veja que é um momento, uma conversa que é muito bacana, que chegue a muitas pessoas, que se espalhe, porque é a experiência de vida, né, de uma mãe sendo transmitida aqui nessa conversa. Então, cabe a você, que está aí nos assistindo nesse momento, fazer essa prosa chegar longe. Como? Curtindo e compartilhando, né, esse momento. Você que está aí nos acompanhando pelo canal da TV Fatos, aproveite, se inscreva no canal, acione o sininho. Para você é nada, para nós é muita coisa. Além de você ajudar a levar uma informação muito mais longe, você ajuda a gente aí qualificando o nosso trabalho, né, que estamos aqui realizando. E da TV Fatos você vai ter o podcast Falando de, o programa do Meia Hora com Ajudão. Nós vamos ter agora o Toque de Saúde. Então você tem uma diversidade de coisas. Temos o quadro Que É o que Faz e entramos a todo momento com notícias de Pinhão e região. Então, para isso se espalhar, nós contamos com a sua colaboração em curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. E a gente já aproveita também para agradecer, né, as meninas lá do Espaço Marias, que estão sempre nos acompanhando, espalhando a notícia aí junto conosco, e que é quem nos ajuda a estar aqui perante vocês um pouco mais ajeitada, né? A gente
Mulher está sempre buscando ali dar mais uma arrumada no cabelo, na unha. Então, no Espaço Maria, você vai encontrar pessoal muito bacana. Ó, hoje, quem trabalhou comigo, né, as meninas me ajudando a ficar um pouquinho melhor para trazer para vocês. A Paty aí, né, estava lá fazendo a maquiagem, arrumando o cabelo. E lá no Espaço Maria, vocês têm a Vânia, que é terapeuta capilar e que faz toda a diferença. Se você está com um problema capilar, seja qual for, procure a Vânia que você vai achar uma solução. Seja você homem, seja você mulher, seja você mãe que está preocupada com uma criança, com um adolescente, lá você vai ter, e ela tem equipamentos muito modernos. E é uma terapeuta que está sempre se atualizando e atende com maior atenção e carinho. Nilza, nessa tua caminhada, né, de mãe, eu vou fazer uma pergunta que talvez seja difícil, mas em algum momento você olhou para a tua menina e teve vontade de desistir? Muitas vezes. A gente olha para a gente e às vezes a gente é aquela história. O que foi que eu fiz? Que a gente sonha com aquele pacotinho maravilhoso, né? Que não se diz não tem defeitos, né? É aquele brinquedo que a gente diz que não vai ter o defeito. Mas quando ele vem com autismo ou qualquer outra deficiência, a gente tem que se dedicar muito mais. E a gente sabe que isso demanda também, às vezes, até não só o físico da gente, o mental também, o psicológico da gente, sabe? E muitas vezes a gente sente isso não só, sente na pele, dói. Eu já fui mordida muitas vezes, minha filha é bem agressiva, né? Ela morde, ela belisca, então tem dias que é dolorido, é mesmo bem doído na pele da gente. Então, como que tem dias que a gente olha na pele da gente uma mordida, escorrendo sangue, você vai dizer, ai meu Deus, mas dá vontade de desistir. Mas ao mesmo tempo você olha aquele ser humano ali que depende tanto de você, que a sociedade não é tão amorosa quanto você como mãe que acolhe, você diz, não tem como desistir. Essa é a diferença de você não desistir, porque teu filho depende de você. Mas a gente também percebe que, ao mesmo tempo que eles têm, né, essa agressividade, eles têm um lado muito forte, amoroso, né? E eles criam vínculos com poucas pessoas, né? Eu digo sempre que quando eles amam, eles amam. Se eles gostarem, eles vão gostar mesmo. E se eles não gostarem, eles vão demonstrar mesmo. Porque eles são aquelas crianças em que eles não são de fingir. A gente dá uma fingida. Se a gente não gosta, a gente dá uma olhada, não gostei, e tá bom, né? Eles não gostaram, eles dão uma olhada, não gostei, e eles saem. Porque eles não têm aquela máscara, né? Que a gente faz uma máscara, se a gente não gosta de uma pessoa, a gente conversa, a gente sai, né? Eles não. Se eles não gostarem, eles não gostam e pronto. Eles são a realidade que a gente não consegue mostrar. Então, eles são bem sinceros, sabe? Naquilo que eles são, eles são. Se eles não gostam, né? Mas quando eles gostam, eles dão um abraço, eles dão carinho, eles beijam, eles gostam muito. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela adora ir na minha casa, ela beija muito. Uma das terapeutas dela que foi fono, ela é apaixonada, né? Criaram um vínculo desde os 3 anos, então hoje elas são, nossa, ela tem um carinho muito grande pela Maria e a Maria muito por ela, que vai além às vezes até do consultório, e isso a gente fica assim emocionado de ver, porque às vezes você ir no consultório lá um pouquinho tempo lá fazendo a terapia é pouco tempo, mas quando você cria esse vínculo entre a criança e o terapeuta e o fonoaudiólogo ou psicólogo, é muito lindo, porque vai além disso. E hoje eu tenho uma amiga que ela é fono, né? E elas criaram um vínculo muito lindo. Ela vai em casa, então é muito lindo o quanto que elas se gostam, sabe? Ela chega, ela abraça a Maria e a Maria abraça ela, e a gente vê o carinho que uma tem pela outra. E aí esse vínculo de amizade que a gente fica assim, quanto que eles gostam, sabe? Se eles gostarem na área, assim, a gente não tem nenhuma palavra para descrever o carinho, assim, e o amor que o autista sente quando ele gosta de uma pessoa. É um amor, assim, como se fosse um amor diferenciado, sabe? É um carinho, sim, é um amor, um carinho e um cuidado que ele tem com o outro diferenciado. Neuza, teu esposo, nós estávamos conversando, né? Ele trabalha fora e tal, mas a impressão que a gente passa é que vocês
dividem, né? Ele acompanha esse trabalho. Mas a gente observa que muitas vezes os homens, eles fogem mais dessa, né? A gente conversa aí, conhece várias mulheres que na hora que o problema surgiram, eles abandonam, né? Essa é a impressão que eu tenho. Vocês também têm essa impressão de que parece que para os homens é mais difícil? Eu acho que eles, assim, eles têm menos... Eles têm mais, eu vejo assim, medo, talvez. E menos conhecimento, sabe? Porque para a mãe, ela tem aquele luto, ela tem que levantar e a luta, né? O homem até entender e compreender é mais difícil. E aí, quando ele compreende, quando ele entende, ele leva um tempo a mais para compreender. Então, acho que talvez seja isso, um medo maior. A gente passa pelo processo do luto e tem que aprender a viver. E conviver com o filho, porque não tem outro jeito. O homem, eu já vejo assim, que é o processo daquele luto demora muito mais para eles. A compreensão deles demora mais. Mas, assim, claro que tem homem que vai embora, né? Que abandona o filho, que abandona a mãe. Mas tem uns que ficam. E os que ficam são aqueles que procuram aprender e a compreender e principalmente ajudar, sabe? As mulheres, o seu filho, né? E isso é bonito de ver também, sabe? Aqueles que ficam, a gente vê que dão muito carinho. Socialmente, você comentou que a tua menina vai na PAI, né? A gente passou aí, já não é a primeira vez, passou de novo por uma discussão em que a ideia é fechar as APAES. Passa-se, né? Acho que do que eu acompanho já é a quarta ou quinta vez que se vem com essa discussão. Para vocês, o sistema PAI é muito importante, eu imagino. Eu acho que a PAI é o sistema mais inclusivo hoje que as crianças autistas ou as crianças com deficiência, assim, qualquer tipo de deficiência, tem. Porque uma criança autista nível 3, uma criança cadeirante, uma criança que é autista. Hoje nós temos vários tipos de autista. Nós temos os autistas com deficiência visual, que tem várias comorbidades, né? Temos criança autista hoje que tem síndrome de Down. Então, nós temos crianças autistas que são cadeirantes. Então, nós temos vários tipos de deficiência que o autismo vem com outras comorbidades junto, né? Então, como que a gente vai inserir essas pessoas com deficiência, esses autistas, dentro de uma escola, né, assim, normal, que a gente diz, né? Quantos professores vão atender essas crianças dentro de uma sala de aula? Se a gente já tem uma criança autista, que já é difícil numa escola especializada, imagine numa escola normal com várias crianças, com grito, com choro. É impossível. E sem contar que a educação, muitas vezes, não disponibiliza nem professores suficientes, os professores PAEs, né, para atendimento dessas crianças autistas. Imagine para outros tipos de deficiência. Como incluir outros tipos de deficiência dentro de uma escola que são normais? E o que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, e quando eu falo as pessoas aqui, eu estou falando muito especificamente das autoridades, de quem trabalha com a criação das leis, né? Que incluir não é pôr lá dentro. Né? Não é você incluir, não é você pegar, não, abertas matrículas, as crianças podem frequentar as escolas regulares. Incluir requer dar tudo aquilo que a criança precisa, né? Eu acho que as pessoas às vezes confundem que incluir é só permitir que se vá, mas é mais do que isso. É permitir que se vá, mas se dê a condição da convivência e do crescimento, né? Eu vejo que incluir é dar suporte. Dar suporte para que essa criança, esse adolescente, essa pessoa que está dentro da escola, ele consiga o mínimo possível estar aprendendo ali dentro da escola nos seus limites, né, da sua capacidade. Então, assim, se você tem uma escola onde não tem uma rampa de acesso, essa escola não é feita para um cadeirante. Se você tem uma escola que não tem um banheiro ali que dê acesso para uma criança que precisa, né, de entrar no banheiro e não tem acesso para essa pessoa, então não é uma escola inclusiva. Para mim, uma escola inclusiva é aquela escola que pensa em todos os alunos como um todo. Pensa no aluno que é autista, pensa no aluno cadeirante, na rampa, já pensa no acesso das crianças. Porque toda criança que precisa de um acesso, de uma escola, e que tenha professor
E o professor também tem que ser especializado hoje em dia. Os professores precisam estar atentos, porque a especialização, a maioria dos professores hoje precisa estar especializado para atender esses alunos, porque a demanda está vindo muito grande. Então, esses alunos, se fossem inseridos na escola, precisam muito desse suporte, sabe? E eu digo assim, as famílias também, sabe? Porque as famílias têm essa insegurança de deixar o filho numa escola e não ter o suporte. E não é culpa da escola. A gente sabe que a escola faz o possível. Às vezes, quem falha, às vezes, é o pessoal lá de cima, né? O pessoal que fazem as leis, né? Que às vezes só pensam mesmo nas leis e não pensam nas condições dessas crianças, né? Exatamente. Lembrando você novamente que está aí nos acompanhando, que aproveite esse momento, curta, compartilhe, né? Se inscreva no canal aí da TV Fatos e acione o sininho. É sempre muito bom na quarta-feira estar aqui batendo esse papo com vocês. Então você também que está aí nos acompanhando, se você quiser mandar sugestões aí de temas para a gente estar aqui conversando, se você quiser mandar algumas questões como que está sendo conduzido, fique muito à vontade aí para você deixar a tua participação. E esse cenário que você está aqui nos vendo, que a gente faz o podcast, quem realizou esse sonho para nós, quem fez esse espaço, foi a loja Magazine, que tem a marcenaria Trato Feito. Então, esse cenário, essas paredes, vieram lá da marcenaria Trato Feito, que é uma marcenaria que tem pessoal especializado, que pode elaborar o teu projeto. Se você está sonhando em móveis projetados aí para a sua casa, para o seu escritório, na marcenaria Trato Feito, você encontra não só profissionais especializados, prontos para te atender, né, com competência, mas também um atendimento diferenciado. O Marcos, a Andréia estão lá para receber vocês de braços abertos. Nilza, você estava comentando, né, a gente estava falando das leis, das normas. Se a gente for dar uma olhada, eu dei uma pesquisada, nos últimos 10 anos vieram bastante leis, né? Leis que falam disso, de que vocês têm prioridade, leis que falam que as crianças têm que ter atendimento XY nas escolas, leis que falam que tem que haver as inclusões, leis que falam de como, que tem direito a médico, que tem direito à medicação, mas vocês ainda têm uma luta muito grande. Esses dias nós estávamos conversando que para você conseguir a medicação, você ainda precisa recorrer ao Ministério Público. E mesmo em lugares que a gente imagina que deveriam ter conhecimento, como o Ministério Público, vocês ainda encontram muita dificuldade. O que vocês acham que precisa acontecer? É mais lei ou é tornar essas leis, pelo número que se tem já, elas mais reais? Eu acho que tem que tornar essas leis mais acessíveis e mais conhecimento. Porque não adianta formar mais leis se as que já tem não são cumpridas. E ter somente no papel não adianta de nada. Ter a lei ali e não ser cumprida não faz com que adiante para uma mãe ou para família nenhuma. Tem uma lei municipal que hoje ainda não é cumprida. A gente precisa de um neuropediatra e a fila do neuropediatra é imensa. E é uma lei municipal que hoje nós temos, que mesmo que se não tivesse na saúde, né, a saúde teria que pagar privado, né? E essa lei não é cumprida. Então, eu vejo assim que tem várias leis que são faladas hoje, mas não são cumpridas. A gente vai no Ministério Público e muitas vezes a gente chega lá e a gente fica sabendo de algumas leis, só que a gente não tem conhecimento de causa. Eu mesmo hoje ainda procuro saber e procuro conhecimento, mas e as famílias que não têm conhecimento? E aquelas que vivem lá no interior, que acabam de descobrir, às vezes, o autismo e que não sabem nem por onde começar. O que a gente precisa hoje é acolhimento, como eu sempre falo aqui, e tornar mais conhecimento, mas acho que, principalmente, assim, buscar levar para as pessoas o conhecimento dessas leis. Tá bem. E a gente percebe também ainda que
muita gente se assusta. Eu percebo, assim, às vezes, em ambientes sociais mesmo, uma festa, uma situação, quando uma criança entra em crise, né, muitas pessoas se assustam. Umas não entendem, acham que é birra, né? Umas querem ajudar, mas não sabem o que fazer, ficam assim meio perdidas. Daí, umas querem fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Então, aproveitando que você está aqui, que é uma mãe, né, atípica, quando uma criança entra em crise, quem não está diretamente, né, num espaço público, quem não está diretamente ligado à situação, deve fazer o quê? Eu hoje vejo, assim, como eu tenho a minha filha, né, quando ela entra em crise, eu sento com ela como mãe, né, estou dizendo isso como mãe. Eu prefiro um espaço, porque ali naquele momento, a gente como mãe, a gente prefere um espaço para deixar a criança se acalmar. Às vezes até a gente como mãe não consegue acalmar, então a gente tem que deixar eles se acalmarem. Porque se todo mundo chegar em volta deles, a crise vai piorar. Mas assim, a gente às vezes precisa olhar para essas famílias e não jogar aquele olhar de discriminação daquela mãe. Aquela criança está fazendo uma birra, não. Aquela criança não está fazendo uma birra, aquela criança está numa crise. E numa crise, às vezes, muito grande, uma crise sensorial, às vezes é uma crise por barulhos, uma crise por nervosismo de alguma coisa, ou porque ela quer estar num espaço com muita gente, porque acontece, né, de estar num espaço com muita gente e eles entrarem em crise. E a gente tem que retirar a criança daquele espaço, levar num espaço mais calmo. Então, eu vejo, assim, que a gente, como mãe, o que a gente menos quer é julgamento. O julgamento, olhares de canto de olho e julgamento das pessoas apontando o dedo, acho que isso é o que mais fere. Não fere tanto a crise, o que fere mais é o apontar do dedo, o olhar assim de lado, que a gente vê que aquele olhar discriminatório. Eu acho que isso é o que mais dói numa mãe. Não é tanto por questões da crise, é por questões dos olhares, porque às vezes a mãe vai tentar conter e tem que ficar se explicando que aquela criança está em crise. Isso é muito complicado, né? Quando você... Às vezes eu já presenciei isso, as pessoas ficam naquela agonia e acabam, e queiram ou não queiram, eu sempre digo assim, que a energia que você gera com o pensamento, queira ou não queira, vai influenciar, que você tenha ou não tenha consciência, vai influenciar naquela situação, né? Até porque, sabe, Nara, assim, às vezes a mãe fica tão preocupada com o que os outros estão fazendo que ela acaba tirando o foco da criança, sabe? Porque daí a mãe, nossa, mas eu tenho que retirar meu filho daqui porque está todo mundo olhando e as pessoas estão vendo isso, então eu tenho que retirar ele daqui. E até porque às vezes, talvez, muita gente se sente incomodada às vezes por essas questões, sabe? E uma das coisas também que eu percebo muito é quando você vai em lugares públicos. No meu caso, a minha filha ela não fala, né? Então não tem a verbalização dela, a comunicação verbal. Acontece às vezes que nem você ir, às vezes, no mercado, alguma coisa, ela não sabe passar no caixa. Então ela pega, ela vai passando, né? Ela quer passar. Então, ela chega lá no mercado, ela quer passar o produto dela. E se ela não tiver com o cordãozinho identificado, eles podem pensar que ela está pegando algum produto, né, daquele estabelecimento. Então, assim, se você tiver com a identificação, todo mundo vai saber que aquela criança é autista. A identificação também é muito importante. Às vezes as pessoas verem isso como não importante, não ponhar o cordãozinho, não ponhar a carteirinha para identificar. Eu acho isso importantíssimo. Quando eu saio com ela, eu já saio com o cordão, com a identificaçãozinha, porque assim, quando ela entrar em crise, as pessoas sabem que ela é autista. E daí eles não vão associar mais também como uma birra. Eles sabem que aquela criança está entrando em crise. Então, você ter a identificação na criança é uma coisa muito importante, que também tira o foco das pessoas olharem também aquela criança como uma criança que está fazendo uma birra. E isso é muito importante, eu percebi muito depois que eu comecei a sair com ela com o cordãozinho. Antes eu não saía, mas hoje não é só por causa da prioridade, mas é porque também para você evitar esse tipo de transtorno e contornar também esses tipos de situações, sabe? Isso, e é bom lembrar, você que está nos acompanhando aí, que o símbolo do autista, né, são peças de quebra-cabeça, inclusive são peças de quebra-cabeça, porque, como a gente comentou no começo da conversa, cada autista é um autista, e juntando todas essas peças é que a gente consegue ir
fazendo as descobertas para se melhorar esse trabalho com esses seres humanos que estão aí cada vez mais presentes na nossa sociedade e que merecem tudo que todos os outros seres humanos que convivem em comunidade merecem. E então é o símbolo, normalmente está numa fita, né, um crachá, uma fita, que é esse símbolo do quebra-cabeça. E você estava falando uma coisa que eu acho muito interessante também, Nilza. Porque, por exemplo, a gente fala muito do que a sociedade tem que fazer. Mas você também lembrou, ao lembrar que você tem que pôr a fita, que também é para a família, cabe um papel, porque às vezes as pessoas também que têm um autista na família, ela também quer uma super proteção, né? Às vezes ela também não faz a parte dela, né? Eu acho que é um compromisso dos dois lados. Eu sempre digo assim que tem direitos e deveres, né? A gente como mãe, a gente sabe que todo ser humano ele tem direitos e deveres, e isso é em qualquer situação, não só no autismo, como em todas as áreas da vida da gente, né? E eu acho assim, que quando a gente tem um filho autista, pelo menos a obrigação da gente, quando a gente sai, é estar com o crachazinho. Porque assim, se acontecer uma crise, todo mundo vai ver que você está com o teu filho autista, né? Isso. Mas quando você não está com o cordãozinho, com o crachazinho, aí você vai, claro que você vai enfrentar ali alguns olhares, algumas. Você tem que se explicar. Muitas vezes eu digo que a gente tem que se explicar, porque. Ou se você não quiser se explicar, você vai sair dali depois, você vai em casa, vai chorar, porque você viu alguma pessoa olhar para o teu filho, para você, daquela maneira discriminatória, que você não queria ser visto, né? Então, por isso que eu acho assim, hoje o laço. E o crachazinho, né, que a gente diz, o crachazinho, o laço e a carteirinha CIP-TEI é muito importante para a gente que é mãe, para identificá-los mesmo, não só para a questão da proteção da mãe ou da criança, mas também na questão também da prioridade. Você chega, às vezes o mercado está lotado, ou a farmácia, ou o banco, tudo está lotado, a criança já começa a entrar numa crise por conta de ficar esperando muito tempo. Então, para você não ficar esperando muito tempo e para você mostrar que essa criança tem prioridade, a carteirinha é essencial, você estar nesse momento com a carteirinha. Se você não está com a carteirinha, como que você vai provar que você tem prioridade, que aquela criança é autista? Mesmo que você fale. Hoje em dia está muito, aquele negócio que eu digo assim, tem que ser muito minusculamente no papel, né? Se não tiver o papel, você não consegue ter nada, né? E é sobre isso, é sobre você estar ali identificado para as pessoas saberem, né? Que aquela criança é especial, né? É importante que as pessoas... Porque, às vezes, a pessoa no convivência não identifica. Porque, queira ou não queira, você também ainda tem no mundo, e bastante, as crianças mimadas que fazem a pirraça, né? E, às vezes, para uma mãe atípica, é fácil identificar a diferença. Mas, às vezes, para uma pessoa que não convive, não seja tão fácil identificar, né? Então, eu sempre digo que a gente também tem que estar sempre olhando os dois lados, porque senão a gente acaba também jogando uma culpa muito grande em cima das costas da sociedade, que também não está preparada, né? Não foi preparada para todas essas situações diferentes. Nilza, hoje, como mãe atípica, qual é o teu maior sonho? Viu, o meu maior sonho hoje é Maria conseguir fazer as coisas, nem que seja o mínimo possível, sabe? O mais pouco possível. O meu maior sonho é ver ela bem. Ver a Maria bem, para mim, tá ótimo, sabe? Se ela estiver bem, eu tô tranquila. Se ela estiver medicada, se ela estiver, assim, sem estar com crises, para mim, isso é o que me deixa feliz. Hoje, meu sonho de vida é ver ela bem, sabe? Ver ela feliz, porque eu acho que toda mãe, o sonho de toda mãe é ver o filho bem, sabe? Eu acho que não existe coisa melhor no mundo e na vida do que você ver o teu filho tá bem de saúde, tá bem alimentado, tá bem cuidado, porque as outras coisas a gente consegue de qualquer maneira, né? É verdade. Com saúde, o resto vai, né? É verdade. Você estava comentando aí comigo, antes da gente começar aqui, que você, além de mãe, virou catequista. E eu acho que isso também é uma coisa bacana da gente conversar sobre essa questão de que o autista passa, como a gente tem falado desde o começo, é um ser humano com todas as suas complexidades, então ele também precisa ser trabalhado, o lado religioso, o lado da fé, seja pelo caminho que a família segue. E nesses, apesar da gente
achar que não, mas também nesses espaços religiosos, e aí eu incluo todos os tipos de religião, ainda também se faz uma caminhada pela inclusão, né? Ela ainda não acontece na plenitude. Eu acho que a inclusão ela deve acontecer em todos os aspectos, em todos os lugares e em qualquer lugar que tiver um grupinho de pessoas, eu digo que essa inclusão tem que acontecer e acontecer de verdade. No espaço religioso, hoje a minha filha, a gente é católico, né? Então ela frequenta a igreja católica, nós frequentamos a católica e ela faz a catequese. Como eu não achava como dar quem desse catequese para ela, então lá eu fui aprender a dar catequese, mesmo sem o curso eu fui dar catequese para ela. E o mais bonito disso é que, em vez de eu ensinar, eu aprendi. Porque eu aprendi, eu apontava muito o dedo que os outros tinham que fazer por ela. Até que eu aprendi que não, que eu tinha que aprender para mim ensinar ela. E eu fui fazer o curso depois, para mim dar catequese para ela. Só que nada do que eu aprendi no curso se aplicava para ela. Porque o curso é mais teoria. Aí eu peguei e comecei a dar catequese para ela do meu jeito, a aplicar o que as terapeutas me ensinaram, a psicóloga, a fono me ensinou, a trabalhar com ela na forma de desenhos, de pinturas, de colagem, e hoje ela aprende a catequese dela na forma de colagem, de pintura, porque não, de nada adianta eu ler uma Bíblia inteira para ela, que ela não vai compreender, né? Por conta da deficiência intelectual dela. Mas ela reconhece as imagens. Ela tem uma memória fotográfica muito, muito bem apurada. Então, foi dessa maneira que eu achei que ela aprender a vida de Jesus através disso. E foi muito bonito, porque ela conseguiu fazer a primeira Eucaristia dela, já faz um mês atrás. Ela conseguiu fazer a primeira Eucaristia dela tranquilamente, ela conseguiu. Então, assim, isso é evolução para mim. Para mim, evoluir todo dia é ver ela conseguir fazer pequenas coisas que uma pessoa normal faz, mas que para ela é muito difícil. E ela conseguir fazer essas coisas, para mim, me deixa maravilhado. E agora a gente está na 4ª etapa, vai para a 5ª etapa para ela fazer a crisma. Mas a gente é passo lento, mas a gente não desanima, não desiste, porque é o que faz a gente feliz essas coisas pequenas que acontecem. Esses dias ela estava falando algumas palavrinhas, ela regrediu por conta dela ficar sem medicação. Mas toda vez que ela tem uma pequena evolução que seja, esses dias a professora mandou vídeo dela cantando, a fisioterapeuta mandou os vídeos também dela fazendo as atividades da fisioterapia. Isso são evoluções que, para a gente que tem um filho com TEA nível 3 de suporte, a gente fica muito feliz. São evoluções que para os outros são pequenas, mas para a gente é de uma gigantesca evolução dentro da gente como mãe, porque a gente sabe que a gente está fazendo diferença na vida dos filhos da gente. E a mãe atípica, eu acho que ela tem essa característica muito importante. Ela se reinventa. Né? Não sei se eu estou errada, mas eu vejo sempre que vocês vão se reinventando, porque assim, então aqui está difícil, então eu vou estudar isso até para dizer para as pessoas que é por aqui que tem que trabalhar para chegar lá. Né? No teu caso, você foi descobrir como é que é ser catequista. Eu tenho a impressão que é um trabalho quase constante de se reinventar, reaprender e aprender. E o bom disso é que você, às vezes, consegue se ajudar o outro, sabe? Porque a gente teve curso também, e daí aquilo que eu aprendi, hoje eu posso ajudar outras pessoas, até as pessoas que têm formação hoje, às vezes vêm me perguntar como que é na prática, né? Porque, que nem nós estávamos conversando lá no começo, a teoria, quem estuda e tudo tem diplomas, tem a teoria, mas a gente que convive 24 horas tem a prática. E a gente precisa da teoria, né? Então a gente tem que buscar meio que levar essa balança, né, igual. Então a gente aprende muito, né? E a gente ensina muito também, buscando conhecimento dos dois lados. A gente, quando vai nos cursos, a gente aprende, conhece muita gente, e a gente busca muito conhecimento, e a gente também consegue passar o conhecimento que a gente tem para os outros. E isso é encantador, sabe? Que em todos os lugares que eu vou, eu consigo aprender muito, aplicar muito também na minha vida, e aquilo que eu consigo, na medida do que eu consigo
passar para o outro, eu também passo, porque eu acho assim que hoje a gente vive em constante evolução de aprendizagem, sabe? Se a gente não tiver aprendizagem, a gente não conseguir aprender, a gente está aqui no mundo para quê? E a gente precisa de ter esse constante sede de busca, sabe? Eu tenho sede de conhecimento. Eu sou uma pessoa assim que... Eu tenho 7 livros do autismo. E fora assim que eu fiz os outros cursos, um dos melhores cursos que eu fiz hoje foi Norteando Condutas com o professor Facion, maravilhoso. Até indico para fazerem. Indico, professor Facion, procurem lá no Facebook, lá que vocês vão encontrar. É maravilhoso, Norteando Condutas. A gente aprende tanto porque são professores graduados em faculdades de fora, né? E assim, e você consegue pegar aquilo e pôr na tua vida em prática. E você consegue ajudar o teu filho. Às vezes, que é aquilo que para você está impossível, você consegue aprender e isso vai mudando, vai minimizando. E aquilo que você aprendeu, às vezes, não vai ser igual para o outro. Mas você vai ajudar, vai mostrar um pouco do caminho. E a pessoa consegue pegar isso e vai levando para frente. E aquele conhecimento daquela outra pessoa vai levando. E isso se torna uma rede. E essa rede ajuda muita gente. É o que nós estávamos falando no começo. A gente se tornou hoje, a gente não tem um grupo de mães de autista. Eu tenho muitas mães que hoje nós somos muito amigas. Por quê? Porque a gente compartilhou conhecimento. A gente tem compartilhados conhecimento, lágrimas, evoluções, carinho. A gente aprende com o outro e o outro também aprende com a gente. Muito bacana. Neuza, o que você diria hoje para uma mãe que se depara hoje, né, com a situação de ver que vai ser uma mãe atípica? Hoje eu digo sim para ela não estar com medo do futuro. Porque a gente sabe que tem muito estudo vindo por aí, embora a gente sabe que ainda o autismo não tenha cura ainda, mas a gente sabe que tem muito conhecimento nessa área já, né? Tem muito estudo sobre essa área do autismo, tem muito terapeuta já, né? Que já buscam bastante sobre o conhecimento, muitos médicos, né? Correndo atrás da busca minuciosa e correndo atrás de trazer cada vez mais o conhecimento tanto para as famílias quanto para eles mesmos. Eles estão buscando conhecimento. A gente vê assim, próprios médicos correndo atrás de mais conhecimento para trazer para a gente, né? E eu digo assim para elas não terem medo mais do futuro, sabe? Que nem no começo, quando a gente, né, descobriu uns anos atrás, a gente tinha muito medo, que a gente não tinha conhecimento. E hoje a gente tem conhecimento, a gente tem na palma da mão o celular, a gente tem toda a ferramenta na mão da gente. A gente tem o celular, a gente tem livros, a gente tem vários acessos para a gente conseguir conhecimento e buscar esse conhecimento. Eu acho que depende de cada família, depende de cada mãe, cada pai. Eu acho que quando vir uma criança típica numa família, acho que tem que receber com o maior amor do mundo. É o amor que transforma tudo. E o que você espera da sociedade? Uma sociedade mais inclusiva. Uma sociedade assim, que seja mais empática, que tenha mais empatia pelo outro, que tenha mais, tenha mais caridade. Eu digo caridade porque é aquela pessoa que se coloque no lugar do outro, que se simpatize com a dor do outro, que se sinta no lugar do outro. Porque às vezes é tão difícil isso hoje, sabe, Nara? A gente se colocar no lugar do outro, sabe? A gente não se coloca no lugar de ninguém e a gente não sabe a dor do outro. E hoje seria muito lindo se a sociedade começasse a acolher e simpatizar com o outro e a ter essa empatia, porque é tão difícil hoje. A gente vive num mundo tão difícil, tão duro, com tantas coisas acontecendo. Se a gente não tiver amor e carinho e a empatia pelo outro, a gente não vive. E o que você, como mãe atípica, espera dos políticos, seja a nível municipal, estadual, dos que governam, dos que têm a capacidade de realização e de mando e de organização? Eu hoje espero que eles lutem mais pela causa. Mas, assim, não somente na data, sabe? Ou falem somente que são apoiadores da causa. Mas que arremanguem as mangas junto com as famílias e com as mães e pais e que eles vivam junto com essas famílias e que eles sintam que essa demanda do autismo aí, que é tão dolorida para as famílias que vivem, que precisam tanto assim, da saúde, da educação, que se coloquem mais no lugar dessas famílias também e que tragam mais, não só as leis que eles ponham, sabe? Mas que tragam mais, assim,
se coloquem mais diante das famílias também, não só diante de leis, porque as leis é muito fácil você fazer criar, mas que façam essa fiscalização para que essas leis aconteçam exatamente, sabe? Que essas leis, na realidade, elas venham a acontecer e que busquem acolher também, junto com as famílias, a luta, né, das mães e das famílias. Bem, lembrando você que toda quarta-feira o podcast Falando de entra na TV Fatos, pelo canal do YouTube, às 20 horas, com um tema mais variado. E nós estamos no 10º esse ano, então que você esteja sempre aí conosco. E a gente vai aqui já, né, finalizando com a Nilza. Foi uma conversa muito boa, aprendi muito, cresci muito, né? Sempre lembramos para vocês que esse espaço da TV Fatos, de todo o Grupo Fatos, está sempre muito aberto para a causa de vocês, o que a gente puder ajudar e colaborar. E para a gente terminar e para vocês se despedindo, eu gostaria que você me contasse se a palavra gratidão em toda essa tua vida aí tem espaço. Eu sou grata porque eu tenho uma filha maravilhosa. Ela é linda, né? Maravilhosa. Então, a gratidão é tudo que me resta hoje, né? Agradecer a Deus pela vida que eu tenho, né? E por ela, né? Por ela, assim, apesar do autismo, da deficiência intelectual, por ela ser uma princesa, né? Porque eu, né, educo muito bem e cuido dela. Então, assim, tipo, a gratidão de Deus é por ela vir para mim poder cuidar dela. Por ela ser a menina maravilhosa que ela é. Então, não poderia ser de outra pessoa. Tinha que ser minha. Eu aprendi muito com ela e ela aprendeu comigo. Então, tipo, ela tinha que ser minha. E antes de terminar, eu queria ler um poema. Fique à vontade. Para ela, Nara. Porque eu falei que se algum dia eu tivesse... E não é só para ela, é para todos os autistas, sabe? Para todos os crianças autistas, sabe? E eu não sei de quem que é o autor desconhecido. Mas eu vou ler aqui porque é muito lindo, sabe? Uhum. Thea. Para muitos, transtorno do espectro autista. Para mim, um nome que ensina como ajudar minha filha. Se você tropeçar, te amparo. Sempre que precisar, te ajudo. No que quiseres aprender, te apoio. Se quiseres correr, te acompanho. Se caso chover, te abrigo. Em todos os nossos momentos, te adoro. A cada pequena evolução, te admiro. Se você chorar, te acalmo. Se brincar de esconder, te acho. Se um dia atrasar-se, te acordo. Se demorar a ajeitar-se, te aguardo. Se algo te chatear, te agrado. Se me chamar, te atendo. Se sentir medo, te abraço. Se ficar frio, te aqueço. Em todas as suas vitórias, te aplaudo. Se na plateia não me encontrar, te aceno. Se o mundo ficar cinza, te alegro. Em todos os aspectos, te assumo. Se sentir perdido, te auxilio. Se pensar em desistir, te animo. Por me escolher para ser sua mãe, te agradeço. Por todos os dias, com todas as forças, por toda a vida, te amo. Que lindo. E nós só podemos terminar dizendo muito obrigado, Nilza. E para vocês... Até quarta-feira que vem, então daqui a pouco vocês vão ver aqui a apresentadora em lágrimas. Então, até quarta-feira que vem no Falando de.